Amém, igreja. Boa noite. Boa noite. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Sim. Não parece. Vou perguntar de novo. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Sim. Agora apareceu um pouco, tá? Deixa eu começar dizendo... Andy, é feio mentir. Ele me chamou de lindo quando eu estava subindo. Isso é pecado. Não, isso é pecado. Ah, tá profetizando. Então tá. Então eu recebo. Eu estou ensinando o irmão que não pode mentir, né? Se ele está profetizando em fé, eu recebo. Em nome de Jesus. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, o Juliano não me apresentou, aí eu disse para ele que eu ia me apresentar e eu já estou começando a palavra sem me apresentar, né? Mas vai indo, eu me apresento no meio da palavra mesmo. Vocês vão me conhecendo melhor no meio do caminho. A palavra que eu quero compartilhar hoje se chama a sabedoria espiritual. Olha só. Se eu for fazer uma palavra coaching um dia, esse vai ser o título dela, sabedoria espiritual. Mas a palavra de hoje ela não é uma palavra coaching. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, minha e da Ana, e algo que o Senhor tem ensinado para a gente... desde que a gente começou o nosso ministério, mas que ultimamente tem sido mais intenso na nossa vida. Eu quero compartilhar um pouco hoje sobre problemas, sobre resolver problemas, sobre resolver conflitos, sobre resolver coisas que a gente vive, mas que não são necessariamente tão agradáveis. É isso que eu quero compartilhar com vocês um pouco hoje. E bom, para compartilhar isso com vocês, eu quero começar contando um testemunho para vocês. De algo que aconteceu, acho que uns 2 meses atrás, lá em Montemor, onde a gente está. Como a gente foi apresentado, então, meu nome é Ricardo, eu sou pastor na igreja no Chile. A minha esposa que estava cantando aqui, aquela ruiva ali, se chama Carolina. A Ana, o nome dela é Ana Carolina. E agora que ela tá ruiva, ela é a Carolina. Quando ela tá com o cabelo normal dela, ela é a Ana. A Ana estava muito estressada, eu deixei ela em São Paulo, trouxe só a Carolina. Né, meu amor? Beijinho para você. E nós estamos então... Nós somos pastores em Santiago, no Chile. Já fazem, agora no final desse ano, completam 4 anos que a gente é pastor lá em Santiago, no Chile. Mas, em função da pandemia, faz 1 ano e alguma coisa que nós estamos aqui no Brasil, cuidando da igreja lá em Santiago à distância, funcionando só por um milagre de Deus lá, e congregando um pouco aqui, um pouco ali, outro pouco acolá. E nós estamos congregando, então, na igreja de Montemor, nesse momento. A gente está lá em São Paulo, junto com o pastor Wagner e a pastora Mara. Vocês tiveram, os que já conheciam, tiveram a oportunidade de rever ela 2 semanas atrás? Ou semana passada? 2, né? 2 semanas, eu viajei no outro, tá certo. Há 2 semanas atrás, os que não conheciam tiveram a oportunidade de conhecer aquela loucura, e nós moramos todos juntos, o pastor Wagner, a pastora Mara, a Juliana, os gêmeos, a Júlia, 3 cachorros na mesma casa. E é uma calopsita, eu chamo de periquito. Moramos todos juntos na mesma casa. E é uma bênção, eles receberam a gente lá e têm acolhido a gente lá. E nós estamos convivendo, estamos congregando com a igreja lá. E aí tem um culto, que é o culto de quinta-feira, que é o culto profético. E agora começou o testemunho que eu ia contar. Vou parar de contar a minha história, contar o meu testemunho, que eu demorei um tempão para inventar ele. Não, brincadeira. Aconteceu de verdade. Esse eu não inventei. Eu não tenho tanta criatividade para isso. Nós estávamos no culto de quinta-feira, e o culto de quinta-feira lá em Montemor, ele é um culto... a gente chama de culto profético. Ele é um culto de oração, um culto que tem louvor, um culto que a palavra é mais curta, mas é um culto para buscar Deus, buscar direção de Deus, buscar a vontade de Deus, buscar a presença de Deus.
E nesse culto, a Ana canta, eu toco baixo, contrabaixo também. E como esse culto está começando agora, a gente faz parte do louvor quase todas as quintas-feiras, a Ana e eu. A gente participa lá, às vezes eu prego, então a gente participa ativamente junto no culto. E há uns 2 meses atrás nós estávamos nesse culto e os cultos têm sido uma bênção, a gente tem sido ministrado e tudo isso. E aí depois no final do culto tem um pessoal que a gente já tem feito amizade lá, a gente sai para comer um pastel. Quase todas as quintas-feiras. Como vocês podem olhar para mim, até vou ficar de perfil para vocês verem, quase todas as quintas-feiras a gente sai para comer pastel. Isso aí. Recebe a unção aqueles que querem. Só que algumas quintas-feiras atrás, a gente não tinha, o pessoal que sai com a gente geralmente não estava ali, te convidou um ou outro, ninguém foi só eu e a Ana. A gente saiu sozinho, eu e ela, para comer pastel. E a gente estava lá no pastel e a gente estava falando a respeito da nossa vida, conversando um pouco a respeito da minha vida junto com ela, do que a gente tem vivido. E a gente é pastor lá em Santiago, como eu falei, e a gente decidiu vir no... Que mês foi, meu amor? Que a gente veio de lá? Maio, o outro, de 2021, isso, acertei um ano. Maio de 2021, a gente, orando junto com o pastor Wagner, entendemos que a gente deveria voltar como direção de Deus e ficar aqui até que a situação da pandemia passasse, né? Porque lá a gente não estava congregando, não podia fazer igreja lá, tudo era online, todas essas coisas, a gente entendeu que era melhor voltar e estar um tempo aqui no Brasil. E como vocês podem perceber, as portas não se abriram até agora para a gente voltar, porque tem toda uma questão de visto e tudo isso, e a gente está por aqui até agora. E nesse período, quando a gente veio de lá, a gente entregou o nosso apartamento lá. A gente tinha um apartamento alugado, a gente guardou as nossas coisas na igreja, a gente entregou o nosso apartamento. E aí a gente veio primeiro aqui para Caxias. Se você chegou mais novo na igreja, você não esteve com a gente aqui por um tempo, mas se você está um pouquinho mais tempo aqui, você conviveu com a gente aqui. A gente ficou muito na casa da minha sogra, que é a Carlise, que deve estar por aí em algum lugar. Está lá no fundo, lá. Ó. Minha sogra, que recebeu a gente muito bem. Ela e o Felipe receberam a gente muito bem. E um pouco a gente ficava na casa dos meus pais, que também receberam a gente muito bem. A gente ficava lá um pouco. Desde fevereiro desse ano aqui, a gente está lá em Montemor, na casa do Wagner e da Mara. Também receberam a gente muito bem. Mas nós estamos há 1 ano e tanto casados, vivendo de favores sem casa. Eu não tenho casa. Eu não tenho apartamento em lugar nenhum, eu não tenho nada disso. Eu sou um sem-teto, na verdade. Eu vivo de favor na casa dos outros, já faz um tempo. E tudo isso porque a gente decidiu seguir direções que a gente entende de Deus. E nesse processo, no nosso coração, coisas começam a ser geradas. E nesse dia lá na pastelaria, a gente estava conversando a respeito disso. A gente estava, na verdade, reclamando da situação que a gente estava vivendo. A gente não estava assim aos gritos, chorando na rua, mas estava dizendo, que droga, porque não sai logo o visto e aí a gente não consegue ir para nossa casa. Apesar de todo mundo ter recebido a gente muito bem, realmente a gente foi muito bem recebido em todos os lugares, o que é um milagre de Deus, porque eu até sou uma pessoa fácil de conviver, mas a Ana, é terrível. Entendam como vocês quiserem. A Carolina é melhor, por isso que eu deixei a Ana lá com o Wagner e com a Mara e trouxe a Carolina. E as pessoas receberam a gente muito bem, mas não é a nossa casa. E isso dificulta em tantas coisas e talvez na sua cabeça não faça tanto sentido porque você não teve a experiência de estar morando na casa de outra pessoa por um longo período, mas você mesmo começa a se sentir um abusador porque, cara, eu estou na casa dos outros, eu estou usando as coisas dos outros e isso não acaba mais.
E a gente estava reclamando disso, a gente estava dizendo, poxa, por quê? E que situação terrível, que situação complicada, o que a gente pode fazer para resolver isso? Não, a gente tem que tomar alguma atitude, e a gente estava conversando a respeito disso. E no meio da conversa, o Espírito Santo fala assim no meu coração, você prestou atenção no que você está fazendo agora? As pausas dramáticas que a minha esposa não gosta? Mas elas servem para o momento. O Espírito Santo me disse, você prestou atenção no que você está fazendo agora? Você prestou atenção nessa situação? E a questão é, e isso acontece comigo e com a Ana, isso é uma coisa que a gente tem aprendido a conviver junto, é que muitas vezes a gente começa a tentar resolver os nossos problemas e reclamar dos nossos problemas e falar dos nossos problemas sem considerar que nós temos um Deus que é maior do que esses problemas, que Ele é superior a todas essas coisas. E a gente começa a pensar de maneira carnal, de maneira natural nesses problemas. A gente começa a olhar para essas situações e não pensar da perspectiva de Deus. A gente começa a pensar como pessoas comuns, como pessoas que não são filhos de Deus. E aí o Espírito Santo chamou a atenção para a gente ver isso, porque a gente estava reclamando como qualquer pessoa comum, que não tem o Deus que eu tenho. A gente estava falando e pensando em resolver esses problemas como qualquer pessoa comum. E não sei você, mas se você nunca fez isso, de repente, no final, quando a gente for ministrar, você vem e ora por mim. Mas você já fez isso? Olhar para os seus problemas e esquecer que você tem um Deus maior do que todos e começar a reclamar como qualquer pessoa comum? Como qualquer um que não tem esse Deus? Em alguns momentos isso acontece comigo e com a Ana, a gente pensa e isso acontece, só que quando um de nós se dá conta que isso está acontecendo, automaticamente a gente olha para o outro e diz, vamos parar. E naquela noite na pastelaria fui eu que me dei conta, mas já tiveram vários outros momentos onde a Ana se dá conta e ela me diz, vamos parar. A conversa está indo numa direção que não é saudável. Vamos parar agora e vamos pensar melhor nisso. E aí a gente parou ali, a gente começou a pensar e lembrar das direções que Deus deu e falar das coisas que Deus fez. E começou a procurar, pensar e entender o que Deus tinha de propósito nisso tudo que a gente estava vivendo. Então foi nesse momento que o Espírito Santo falou comigo lá na pastelaria que eu me dei conta que eu estava usando a minha inteligência natural e não a inteligência espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O que é essa bendita inteligência espiritual? Porque se você não conhece muito a Bíblia, eu estava te enrolando até agora falando de de inteligência espiritual. Se você conhece um pouco a Bíblia, você deve estar na sua cabeça dizendo, esse cara é herege, nem fala nada na Bíblia de inteligência espiritual. Então eu quero mostrar para vocês que a Bíblia fala de algo que é inteligência espiritual. O Paulo vai falar disso com a gente, se você puder abrir a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Me acompanha lá. É que aqui em cima é mais quente. Quem já achou 1 Coríntios no capítulo 2, vai até o versículo 11. Enquanto você está procurando o texto aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está me acompanhando até aqui? Estão me acompanhando até aqui? Está se identificando até aqui, querido? Espero que essa palavra ministre tanto você quanto tem ministrado a mim nesses últimos tempos, porque o Senhor tem falado muito através disso comigo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 11 até o 14, diz assim,
Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe, tem algo interessante a respeito do livro de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo ele começa os primeiros capítulos falando a respeito de problemas. Ele está falando a respeito dos problemas da igreja, dos conflitos que tem na igreja de Corinto. E ele começa falando já a respeito disso. Aí aqui nessa passagem que a gente lê, parece que ele corta o assunto, que ele estava falando dos problemas, ele fala isso que a gente leu, e depois ele segue falando dos problemas que a igreja tinha. Eu consigo entender que, como isso está no meio do contexto de que ele está falando dos problemas e dos conflitos que a igreja vivia, é que ele está dizendo a solução para esses problemas e para esses conflitos está nisso que eu estou dizendo para vocês. Entendam isso que eu estou dizendo para vocês, e aí vocês vão conseguir lidar com os conflitos e com os problemas que vocês vivem, como igreja, como cristão, filho de Deus, como ministério, como trabalho, como tudo na nossa vida. Isso se encaixa em tudo na nossa vida. A sabedoria espiritual que eu estava falando é o que esse texto Paulo vai chamar de a mente de Cristo. Que ele vai dizer, ter a mente de Cristo. A sabedoria espiritual, ou seja, a mente de Cristo, ela nos mostra, na verdade, detalhes muito importantes para a gente saber resolver os problemas, para a gente saber lidar com os nossos problemas. O que ele nos ensina aqui? Primeiro, ele começa dizendo que quem entende a mente de Cristo é o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo tem a mente de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo não tem a mente de Cristo. Mas aí o Juliano começou o culto aqui dizendo, todo mundo já entregou a vida para Jesus, né? Eu vi um amém no meio. Então todo mundo já tem o Espírito Santo. Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E se você está aqui e você ainda não tem o Espírito Santo, porque você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, no final nós vamos orar para que você faça isso. E que você possa ter acesso à mente de Cristo. E o próprio Paulo, quando ele está falando, ele tem essa consciência. Ele diz assim, não é possível ter a mente de Cristo sem o Espírito Santo, mas nós já recebemos isso. Porque ele estava falando para a igreja de Cristo em Corinto. Então ele estava dizendo, vocês já têm a mente de Cristo. Vocês já têm o Espírito Santo que tem o acesso à mente de Cristo. E aí ele fala, porque isso é para entender verdades espirituais. Isso existe para você entender as verdades espirituais. Porque o homem entende a mente do homem. Porque o espírito do homem entende a mente do homem. Mas o Espírito de Deus é que entende a mente de Deus. E para entender a mente de Deus, a gente precisa ter o Espírito dele. E aí no final ele vai dizer assim, ele vai dizer que aquele que não tem o Espírito Santo não pode entender, porque parece loucura para ele. Mas ele termina dizendo, aquele que tem a mente de Cristo discerne todas as coisas. Aquele que tem a mente de Cristo entende tudo, entende todas as coisas, sabe como resolver conflitos, sabe como lidar com os seus problemas. Então a questão é ter a mente de Cristo. Mas como é que a gente tem a mente de Cristo? Como é que a gente entende a mente de Cristo? Como a gente sabe quando a gente está agindo a partir da mente de Cristo e não da nossa mente humana? Não olhando para os problemas a partir da nossa mente humana. A pergunta para a gente se fazer agora, para continuar a palavra, é: o que exatamente muda quando nós vemos as coisas com a mente de Cristo, de diferente de quando olhamos com a nossa mente? Eu quero falar rapidinho de 3 coisas com você. A primeira delas
A mente de Cristo, ela nos põe no foco. A gente é muito bom em perder o foco. Quer ver um exemplo? Você vai dar risada, eu espero pelo menos, que você dê risada. Mas eu tenho certeza que no mínimo você já viveu uma situação dessa, ou que você já ouviu alguém fazer isso. Você está lá, eu quero ganhar a minha esposa para Cristo. Eu quero ganhar minha esposa para Cristo. Deus me prometeu que Ele vai me dar minha esposa. O Senhor me prometeu que Ele vai me dar a minha esposa. Eu vou ganhar minha esposa para Cristo. Aí ela vem e diz assim, vai lavar a louça. E diz, sai daqui, serva de Satanás, que eu estou pensando. A gente perde o foco muito rápido. A gente está declarando a vontade de Deus, aí a própria pessoa que a gente está focado em ganhar, ou aquilo que a gente está focado, vem e bate na nossa cara assim, e a gente está tão concentrado que a gente não dá conta de que está acontecendo. Porque a gente perde o foco com muita facilidade. E a mente de Cristo faz isso com a gente. Ela faz a gente manter o foco. Sabe que isso não é uma prioridade nossa. O povo de Deus viveu isso. O processo todo do Egito foi o povo de Deus aprendendo a lidar com o conflito. O processo todo deles no deserto foi o povo de Deus aprendendo a lidar com o conflito. E a gente vê esse tipo de coisa, por exemplo, que eles perdiam o foco. Lá em Êxodo 16, 2 e 3, acontece que eles já estão há um tempo no deserto. E aí, se eu não me engano, eles tinham ganho uma batalha. E eles desviam um pouco a rota deles e passam por uma região mais árida do deserto. E aí Deus tinha dito para eles assim, ó, vocês vão sair do Egito, vocês vão cruzar esse deserto, vocês vão para uma terra que mana leite e mel, né? Eles vão para uma terra que mana leite e mel. Aí eles estão passando por aquela região mais árida ali, e aí eles começam a reclamar que eles estão com fome. E aí eles começam a pensar um pouquinho, eles lembram da carne que tinha lá no Egito. Eles começam a lembrar das coisas que tinham lá no Egito. E os caras começam a pensar, a ter a ideia de voltar a ser escravo no Egito, porque eles estavam com fome, no meio do problema deles. E Deus tinha dito que eles iam para uma terra que dava comida para eles, que Ele estava levando eles para uma terra que dava comida para eles. E de fato, quando eles chegaram lá e os espias entraram na terra, tinha cacho de uva que eles não puderam carregar sozinhos, tiveram que carregar em dois um cacho de uva. Quem já viu um cacho de uva que tem que carregar em dois? Levanta a mão aí. Vocês já viram um cacho de uva que tem que carregar em dois? Depois todo mundo pergunta como é que é ali, que eu nunca vi um cacho de uva que tem que carregar em dois. Tira a foto e manda pra gente, querido. Porque de fato, quase ninguém viu. E a gente está numa terra de uva. E tem um casal que viu. E eu estava esperando não ter nenhum. Me pegaram com as calças na mão. Então, os caras estavam indo para a terra que dava comida. Entendeu? E no meio do problema, em vez de pensar, não, Deus está me levando para um outro lugar, Deus está me levando para um nível melhor, Deus está me levando para outro lado. Eles estavam querendo voltar a ser escravo no Egito. Porque perderam o foco. Porque eles não tinham foco. Porque se eles estivessem passando fome e dizendo assim, não, mas Deus está levando a gente para uma terra que mana leite e mel. Então, a gente vai passar esse mês de fome, a gente vai passar esse tempo de fome, mas a gente vai chegar onde Deus prometeu. Porque lá onde Deus está me levando é melhor. No meio do problema, no meio do conflito, se a gente não manter a mente de Cristo, a gente começa a ter problema para enxergar o nosso alvo. A gente começa a esquecer o que Deus prometeu para a gente.
O foco deles sumiu porque eles esqueceram o que Deus tinha prometido para eles. A gente esquece aonde Deus quer levar a gente. E sabe o que isso faz? Isso faz com que a gente chegue a um resultado que não é a vontade de Deus e nem é bom para nós. Essa é a verdade. Mesma questão da esposa. Cara, qual que é o meu foco? É ganhar ela? Qual que é o meu foco no trabalho que Deus me deu? Qual que é o meu foco no plano de Deus para mim? Eu quero viver, vou falar do nosso testemunho, a gente quer viver as coisas de Deus, nós escolhemos ser pastores, e a gente quer viver no sobrenatural. Só que para viver no sobrenatural, eu preciso passar por esse processo. Se eu disser para Deus, não, eu estou cansado de viver sem casa agora, Deus não vai brigar comigo. Não é comigo, Ele não vai olhar para mim para me dizer, nossa, que ingrato que vocês são. Você não vê um testemunho na Bíblia assim. Mas você vê testemunho de homens que desistiram de viver o que Deus tinha para eles e eles não viveram aquilo. Então, aonde está o meu foco? A mente de Cristo faz a gente manter o foco. Então, por não ter o foco, a gente acaba brigando, nós perdemos as oportunidades e nós deixamos de viver coisas. Sabe, lá em Filipenses 3, 12 a 14, Paulo nos dá um conselho a respeito disso. Na verdade, ele nem está dando conselho, ele só está dizendo o que ele faz. E isso é algo que a gente deveria levar para a nossa vida. Ele diz assim, não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ou seja, ele está falando a respeito de ser perfeito, de alcançar a perfeição em Cristo. E ele está dizendo assim, olha, não que eu ache que eu já alcancei isso. Eu sei que está faltando. Mas eu prossigo para aquilo para que eu fui ganho por Cristo. Ou seja, eu estou seguindo para o meu alvo. E aí ele continua dizendo assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele disse, eu sei qual é o meu alvo e eu vou para ele. As coisas vão passando, vão batendo e vão ficando para trás, porque eu não vou perder tempo com as coisas que estão aqui na minha volta. Eu vou seguir para o alvo. Eu vou permanecer com o foco direcionado. E isso só é possível com a mente de Cristo. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós nos mantemos focados. Nós vemos o que é realmente importante em cada situação. A segunda coisa que eu tenho aprendido a respeito disso, porque essa palavra ela é muito mais testemunhal do que qualquer coisa, eu estou falando do meu testemunho, são experiências que eu estou vivendo. A segunda coisa que eu aprendo, pensando na mente de Cristo, é que ela esclarece o inimigo. A mente de Cristo me mostra quem é o inimigo na situação. Porque a gente é muito bom em errar o inimigo. Quer ver? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu não quero ver. Eu sei que tem gente que trabalha junto aqui também. Não levanta a mão, tá? Não precisa levantar a mão. Só quero que fique na consciência o pensamento aí. O cristão abençoado passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano orando para receber a bênção de Deus, que é o trabalho abençoado que vem da mão do Senhor. 3 semanas de trabalho na pressão do chefe. Quem que é o inimigo? Aquele chefe maldito que colocaram na minha vida. Que se levanta. Servo de Satanás que se levanta na minha vida. A gente é péssimo em escolher o alvo. Será que o problema é mesmo o chefe? Será que faz sentido isso? A gente é muito bom em não saber quem que é o nosso inimigo. O povo no deserto também
não sabia disso. O povo de Deus também passou por essa situação. Lá em Êxodo 14, 10 e 11, se vocês abrirem e lerem, eu vou só citar aqui, vocês vão ver eles falando uma frase que é bem, bem dura, mas é uma situação difícil que eles estão vivendo. Deus já tinha feito as pragas, o faraó já tinha liberado eles e eles estavam descendo em direção ao Mar Vermelho. E aí, quando eles olham para trás, o faraó mandou todo o exército egípcio atrás deles. E o exército está seguindo eles. E aí eles olham para Moisés e dizem assim: por acaso não tinha sepultura suficiente lá, que tu e Deus trouxeram a gente para morrer aqui? Essa é a pergunta que eles fazem para eles. Porque eles estão no meio da situação de conflito. Eles estão no meio do problema. E eles estão vendo um mar enorme que eles não conseguem atravessar nadando na frente deles. Eles estão vendo um mar que não tem barco para eles atravessar, ou pelo menos não tem barco para todo mundo. E eles estão vendo um exército que é 3 vezes o tamanho deles, vindo e querendo matar eles. Eles estão numa situação muito complicada. Mas eles estavam olhando com os olhos humanos para essa situação. Eles não estavam olhando com os olhos de Deus. Eles não estavam pensando nessa situação com a mente de Cristo. E a gente tem muita dificuldade em identificar problemas, assim como eles tiveram. Por exemplo, se a gente perguntar agora, se eu perguntar para vocês, qual era o problema deles ali? Qual era o inimigo deles ali? Era Deus? Era Moisés o inimigo deles? Era o povo egípcio o inimigo deles? Tá vendo? Porque a gente começa com a pergunta errada. A pergunta certa era: existia algum problema ali? Essa situação fugiu do controle de Deus em algum momento? Enquanto eles estavam vendo um exército que ia matar eles, Deus estava vendo a chance de fazer o maior milagre da história da humanidade. Um mar inteiro abriu no meio. E o povo atravessou em seco. E o mar fechou em cima do exército egípcio. Não existia um problema. Existia uma situação onde Deus estava providenciando um grande milagre que ia ficar na história. Só que por não pensar com a mente de Cristo, eles não estavam enxergando. E eles acharam que Deus levou eles ali para morrer. E estavam reclamando com Deus. Então, quando nós deixamos de olhar com os olhos espirituais e nós vamos passar a ver os nossos problemas com os olhos da carne. É a esposa que é a minha inimiga. É o meu chefe que é o meu inimigo. É aquele irmãozinho da igreja abençoado que só pega no meu pé. Que só dá problema. Vou usar como exemplo o tio Will, porque todo mundo sabe que ele é um problema aqui na igreja, né? É a pessoa mais problemática, conflituosa aqui dentro da igreja, né? O tio Will. É um problema. Então, mas se você pensa no tio Will como problema, pensa bem quem que é o teu inimigo. Olha com olhos espirituais. Efésios 6:12 vai dizer assim para nós: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está dizendo para os Efésios: o teu inimigo não é uma pessoa. O teu inimigo está lá no reino espiritual. E sabe como você batalha lá no reino espiritual? Não é gritando, esperneando, brigando, desaforando alguém. É orando, de joelho. Entrando em batalha espiritual. É assim que a gente foca no nosso inimigo. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós temos clareza de quem é o nosso inimigo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós vamos orar, interceder e buscar a direção de Deus. E aí nós vamos agir.
E quando a gente fala em agir, a gente chega na terceira coisa que eu acredito que a mente de Cristo deixa claro para nós. Ela mostra como agir. A mente de Cristo nos mostra como a gente deve agir. Porque a gente também é muito bom em fazer as coisas errado, em agir errado. A gente é muito bom nisso. Vou pegar o tio Will, que todo mundo tem conflito com ele, e vou usar ele de exemplo, então. Tio Will é aquele irmãozinho da igreja, que se ele falou 10 minutinhos contigo, você já tem conflito com ele. Porque tem os abençoados, em toda a igreja tem os abençoados. E aí, qual que é o jeito certo de resolver o tio Will? Qual que é o jeito certo que a gente resolve o tio Will na igreja? A gente diz, deixa pra mim que sou canhoto. A próxima vez que o tio Will falar uma coisa atravessada, eu vou sentar ele na cadeira e vou descer o verbo nele. Só eu que já tive essas ideias ou vocês já tiveram essas ideias também? Será que essa atitude é certa? Será que é o jeito certo de agir? Será que quando a gente tem a mente de Cristo, a gente faz assim? O povo no deserto, eles têm a mesma ideia. O povo lá no deserto tem a mesma ideia. Vocês veem isso sendo falado lá em Números 21, 4 e 5. De novo, eles estão passando fome. Eu acho que eles eram meio gordinhos que nem eu. E sempre dava problema quando faltava comida. O resto estava de boa. O sol está quente, mas não incomoda tanto. A gente acha uma pedra para se esconder. Mas faltou comida? É, exatamente. Faltou aquela comidinha. Faltou a segunda servida. Porque quem já pegou no pesado sabe que a segunda servida apoia a gente. Aquela tarde assim, ó, mais pesada, a segunda servida apoia a gente. Daí faltou a segunda servida. Olha o que os caras fizeram. Eles reclamaram de Moisés, reclamaram de Deus. Eles já estavam ganhando maná, que era o pão que Deus dá, que vinha do céu. E aí eles tiveram a audácia de dizer que o pão que vinha do céu era um pão vil, que era um pão nojento. Porque eles estavam com fome. Será que essa atitude era certa do povo? Eu acho que não, pelo resultado. Teve outros momentos onde eles reclamaram da mesma coisa. E eles reclamaram diretamente para Moisés, Moisés intercedeu e eles ganharam carne. Deus deu carne para eles. Nesse momento, Deus ficou bravo com eles por causa da reclamação. E eles tiveram um ataque de serpentes. E o povo começou a morrer. Aí depois Deus dá a solução para curar da serpente e tal. Deus é muito didático, ele traz ensino nas coisas. Mas claramente Deus, ele não está ensinando, ele está ensinando que não é o jeito certo de agir. Ele está dizendo, existe um jeito certo de agir. Com a minha mente vocês vão conseguir entender qual que é o jeito certo de agir. Eles tiveram a atitude errada. E a gente, quando a gente tem a atitude errada, a gente passa a decidir as coisas com a nossa justiça e com a nossa mente. E não com a justiça de Deus e com a mente de Deus. E o que isso quer dizer? Que nós nos tornamos vítimas. E não pessoas maduras que estão buscando a vontade de Deus. Vou ser mais claro, de repente, para todo mundo entender. A gente começa a dizer, não, porque viu o que o fulano fez comigo? Eu não sou uma pessoa madura tentando resolver uma situação. Estou dizendo o que o outro fez comigo. Eu sou uma vítima dele. Olha essa situação que está acontecendo comigo. Que peninha de mim, tenham pena de mim. A gente começa a se comportar desse jeito. A gente vai e começa a falar do que o outro fez. E isso coloca na nossa mente que eu posso fazer a minha vontade nessa situação porque eu fui lesado na situação. E aí o que eu faço? Em vez de questionar a Deus nessa situação, eu vou lá e tomo a minha atitude porque eu fui lesado.
E aí eu faço as coisas com a minha mente e não com a mente de Cristo. E isso acaba nos levando a não viver a vontade de Deus, a não viver as coisas de Deus, a não alcançar as vontades de Deus. Sabe que tem um texto que ele é muito interessante na palavra, ele é um texto desses que tem nesses horóscopo de crente, sabe? Deixa eu explicar para vocês, o horóscopo de crente para mim é aqueles cartãozinhos que você belisca um salmo lá no meio. A palavra de Deus para mim hoje. Sabe aqueles cartãozinhos que tem só um versículo? Aquilo lá é horóscopo de crente. E tem um versículo que ele tá nesses horóscopos de crente que é, e todo mundo gosta de tirar esse, porque olha só o que ele diz. Provérbios 16, 3. Ele diz assim: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Deus fica contra a parede, porque a palavra diz que se eu entregar o que eu quero fazer para Deus, Ele vai fazer e pronto. Tô feito. É só eu orar e dizer: Deus, aquela Ferrari que eu quero comprar está nas tuas mãos. Se a gente ler um pouquinho antes, se a gente pegar Provérbios 16, do 1 ao 3, talvez a gente tenha uma interpretação diferente, porque ele diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Ou seja, no versículo 1 ele vai dizer assim: o homem faz os seus planos, mas quem decide se eles vão passar para frente ou não é Deus. Sabe por quê? Ele explica no versículo 2, ele diz assim: porque todos os caminhos que os homens fazem parecem bons no seu coração. Mas quem decide se eles de fato são bons é Deus. Aí ele diz no versículo 3, entrega então as suas obras para Deus. Entrega os teus planos. Entrega tudo o que você fez para Deus. E fica com o que ele decidir. E aí o que você planeja vai se realizar. Mudou um pouquinho, não mudou? A gente precisa constantemente estar buscando como agir conforme Deus nos guia. E assim a gente tem a mente de Cristo e assim a gente resolve conflitos. Quando nós temos a mente de Cristo, nós sabemos como agir, porque a mente de Cristo nos guia em como agir. O Espírito Santo conversa com a gente e nos diz como fazer. É só a gente buscar. O objetivo dessa palavra, querido, eu estou encerrando. Diz um amém aí. Amém. Isso aí, eu sei que você estava cansado mesmo. O objetivo dessa palavra não é julgar você. Como eu falei, essa é uma palavra que é um testemunho meu, pessoal. Eu estou aprendendo essas coisas com Deus. E já faz tempo que eu estou aprendendo essas coisas com Deus. Deus está me tratando em várias situações, em vários momentos, em vários aprendizados. Mas eu queria chamar você a aprender também a respeito disso. Eu queria chamar você a ser edificado com isso. Eu queria desafiar você a procurar a mente de Cristo. Para você conseguir também, assim como eu tenho tentado, em todos os casos, saber resolver os meus conflitos, os meus problemas, dentro da minha casa, no meu trabalho, no meu ministério com Deus, na minha vida íntima com Deus, porque a gente faz isso até com Deus. Esses argumentos a gente não usa só entre nós, a gente usa com Deus também. Pô, Deus, eu tô aqui, ó. A gente estava lá no restaurante comendo um pastel feliz, dormindo numa cama quente, apesar de não ser minha casa. Conhecemos vários lugares em condição disso. Eu estava lá, ó, com a boca cheia de pastel, que não me faltou grana para comprar pastel até agora. Com a boca cheinha de pastel, dizendo: pô, que droga, Deus, a gente aqui nessa situação terrível, né? E dava mais uma mordida no pastel. Porque a gente é campeão de fazer isso, gente. Que situação terrível.
E tomando coca ainda. Situação terrível. E cara, assim ó, a piadinha é boa porque ela faz a gente dar risada da nossa miséria. Mas agora pensa quantas vezes você fez isso também. Pensa nisso. Então o objetivo dessa palavra não é dizer que você é miserável, que você é terrível, porque se for desse jeito, eu também sou. E aí nós estamos todos do mesmo jeito, e essa é a nossa verdade. O objetivo dessa palavra é chamar você para dizer, de repente, você ainda não entendeu o conflito na sua vida. De repente você ainda não botou a mente de Cristo para trabalhar nos teus conflitos, nos teus problemas. O objetivo dessa palavra é dizer, Deus tem mais para você, para cada um de nós. Mas a gente precisa focar, a gente precisa entender quem é o inimigo, a gente precisa saber como agir. E isso, a única coisa que vai ensinar para a gente é a inteligência espiritual, é a mente de Cristo. Eu queria pedir para você ficar de pé. Eu queria te pedir para fechar os olhos. Se eu posso pedir a graça de ter um tangedor aqui comigo. Ou, em outras palavras, se pode vir alguém tocar violão aqui enquanto eu vou orar. Ah, não, tá. O pessoal do louvor estava lá fora fumando. Deixa eu dar uma aí. Não, é brincadeira. Eu sei que eles não estavam fumando, gente. Eu queria te dizer, querido, que isso tudo tem a ver com o quanto você tem sido guiado pelo Espírito Santo. Com o quanto você tem entregue as suas coisas na mão do Espírito Santo. Quanto você tem se deixado tratar pelo Espírito Santo. Às vezes a gente aprende e aprende errado, que quando a gente vem para a vida com Deus, para a igreja, que a gente só vai viver coisa boa. E de fato, tudo que Deus tem para dar para nós é muito, infinitamente melhor do que a gente podia viver no mundo. Mas não quer dizer que eu e você não vamos entrar para dentro de um ralador de pimenta daqueles e ser ralado inteirinho. Até ficar fininho como Deus quer, para temperar esse mundo. Porque Ele diz que a gente é sal. Então fecha teu olho. Eu queria perguntar para ti, como é que está a tua sabedoria espiritual? Deixa eu perguntar para ti, como é que está a mente de Cristo em ti? Eu espero que quando você estava ouvindo essa palavra, que você não estivesse pensando, o irmão tanto tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. Mas eu queria que você pegasse, tomasse na sua mente agora essa situação que enquanto eu pregava você estava pensando. Essa questão na tua vida que enquanto eu falava você ficava pensando, poxa, podia ter feito assim. Podia ter pensado melhor, podia ter entregado mais nas mãos de Deus, podia ter tido mais foco nisso. Podia ter feito mais essa situação. Ou mesmo podia ter ouvido mais. Eu preciso, Deus, saber ter foco. Eu preciso saber quem é o meu inimigo. Eu preciso saber como agir nas situações. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir que Tu venha falar com cada um desses irmãos aqui nesse lugar. Eu quero pedir, Deus, que Tu venha ministrar o coração de cada um deles. Querido, eu gosto de fazer uma coisa que eu chamo de ato profético. E eu gosto de fazer isso, não porque vai mudar alguma coisa na minha vida, mas porque você vai saber que você deu um passo quando você fez isso. Você vai lembrar da noite que você fez isso.
Então eu queria chamar, eu não vou orar com todo mundo, eu não vou chamar o pessoal para orar, tá? Eu só queria dizer, você que decidiu entregar o teu problema nas mãos de Deus, você tinha algo que o Senhor estava te ministrando, e eu não quero ser apelativo, eu sei que todo mundo tem problema, mas se você sentiu no seu coração, se você está sendo ministrado por isso e Deus está falando contigo, vem diante